Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje ele é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. O vídeo de hoje vai ser de análise. Para quem não sabe, eu tenho um grupo VIP de WhatsApp onde eu auxilio a galera diariamente, posto conteúdo exclusivo lá. Se você tem interesse, deixa para mim nos comentários que eu te mando o link para você conseguir participar desse grupo VIP do WhatsApp e evoluir os seus resultados. E a galera do grupo VIP me manda várias fotos para fazer análise e eu separei, salvei todas essas fotos que a galera tá mandando para montar aqui um vídeo no canal para vocês de análise e através dessa análise conseguir mostrar para vocês todos os pontos aonde você tem que evoluir. E eu acredito que essa análise ela vai também ajudar você a evoluir os seus resultados, porque o ser humano, pessoal, ele aprende com os erros. E o legal disso é que a comunidade ela vai se beneficiar. Você vai conseguir aprender com os erros do seu colega e ele com os seus. Mas antes da gente começar, já dá uma voadora nesse like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative ali o sininho das notificações para você receber notificação toda vez que a GS postar um vídeo novo aqui no canal do YouTube e deixe nos comentários o que você achou desse vídeo de análise e se você tiver interesse de participar do grupo VIP, deixa para mim ali nos comentários também que eu vou estar encaminhando você para esse grupo de WhatsApp. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo análises das fotos do pessoal lá do grupo VIP. Então eu já salvei todas as fotos aqui em pastas por nome, o nome da galera que faz parte lá do grupo VIP. E essa análise, eu vou fazer uma análise em contexto geral, abordando todos os pontos que a pessoa ela deveria melhorar naquela imagem. E você não tem que levar em consideração apenas aquela imagem específica, e sim a teoria, o conhecimento que eu estou aplicando nessa análise para você aplicar esse mesmo conhecimento nas suas fotos e evitar fazer os mesmos erros nas suas maquetes eletrônicas. Então a primeira análise que eu vou fazer é a foto da Carol Parré. Então analisando aqui a foto da Carol, a gente vai analisar dois fatores muito importantes que influenciam numa qualidade de maquete eletrônica. O primeiro fator, luz-sombra. Então o fator luz e sombra ele vai influenciar diretamente no realismo da sua foto. E o que você precisa evitar nas suas imagens é ter uma sombra muito marcada e ao mesmo tempo um horário com um sol muito forte. Então olhando a foto dela, você percebe aqui ó, que na calçada, na guia de sarjeta, a iluminação ela está um pouco estourada. Isso acontece porque ela colocou um horário para renderizar, ela colocou um horário muito próximo ali do meio-dia, 2, 3 da tarde. É um horário que naturalmente, isso acontece até no dia a dia, é um horário que ele causa um efeito de brilho muito forte e ele tende a deixar as sombras mais escuras e mais duras. Aqui ainda o efeito da sombra dela não ficou tão dura, ficou um pouco difusa, mas eu achei muito estourado esse brilho aqui. Pelo fato do brilho estar estourado, ele deixa algumas partes da imagem bem contrastadas. Ó. Então você vai ver aqui, ó, nesse coqueiro, nessa árvore, a parte onde está escura está muito escura e a parte onde está clara está bem clara. Então esse contraste ele existe por conta do horário que ela escolheu para renderizar. Então toma muito cuidado com essa questão de horário. Um outro fator que eu queria comentar aqui da foto dela é com relação à iluminação artificial. Eu não acho legal para fachada você acender a iluminação artificial, sendo que a fachada ela tá lá no horário muito de dia. Se você colocar lá no horário de 6, 6 e meia da tarde, 7 horas, até em torno de umas 5 e meia, você acender a iluminação fica até legal. Mas você colocar um horário muito próximo do meio-dia e você acender a iluminação artificial, não fica interessante, tira bastante o realismo da imagem e consequentemente vai desagregando qualidade no resultado final da imagem. Um outro fator, e não menos importante, que essa imagem dela deveria melhorar é a questão da coloração, da temperatura. Eu tô achando a imagem com uma temperatura aqui bem esbranquiçada, principalmente a temperatura do sol, tá bem esbranquiçada. Então você conseguiria melhorar bastante o aspecto dessa temperatura, utilizando às vezes um Photoshop, utilizando às vezes um outro programa de pós-produção. A coloração do céu tá bem interessante, tá legal, gostei, a configuração de nuvens tá legal. A humanização de vegetação que ela utilizou tá perfeita, tá muito bem feita.
Isso daí eu não tenho nada para falar dessa imagem. Os materiais também ficou bem legal, ela soube configurar bem aqui os materiais. Eu acho que o principal fator dessa foto aqui é o brilho excessivo aqui na calçada, consequentemente uma sombra muito contrastada, muito forte, a iluminação artificial que eu não achei que ficou tão interessante e por fim a luz do carro ligada, tá? Que segue a mesma linha de raciocínio aqui da iluminação artificial. E eu entendo vocês, pessoal, eu sei que vocês querem colocar bastante efeito na imagem de vocês, eu sei que vocês querem mostrar a iluminação artificial, quer mostrar a sombra, quer mostrar tudo ao mesmo tempo. Só que a imagem de vocês ela precisa seguir uma linha de raciocínio, ela precisa seguir um contexto. Então se você quer mostrar essa iluminação artificial, se você quer mostrar a luz do carro ligada, trabalha com um horário que vai ficar mais interessante. Isso vai fazer com que você agregue valor para essa iluminação, então, ou seja, ao invés dela tirar o realismo, ela vai agregar ainda mais valor para sua foto e, consequentemente, você vai conseguir aí agradar mais ainda visualmente o seu cliente. Vou fazer análise agora aqui nessa imagem do Roberto Júnior. Então, é uma imagem que eu já tinha até comentado com ele lá no grupo, alguns detalhes. O que acontece nessa imagem dele? Ele quis mostrar esse ambiente e esse ambiente do fundo ao mesmo tempo. Ele teve que aumentar muito o campo de visão e acabou deformando um pouco aqui nas bordas essa imagem. Então você percebe que a imagem está um pouco deformada. Eu acho que dava para ele ter feito aqui uma imagem só desse espaço e uma outra imagem só enquadrando esse outro espaço com a quantidade de milímetros maior. Isso vai fazer com que ele tenha um realismo mais interessante na imagem dele. Aqui a coloração do sol ficou legal, a sombra ficou tudo muito legal. Às vezes só essa colorização da madeira que está um pouco esbranquiçada dava para corrigir melhor isso no Photoshop. A modelagem ficou muito interessante, ele humanizou muito bem a cena, ficou muito bem humanizada. Tenta trabalhar de forma mais discreta, entendeu? Ao invés de colocar nome, telefone, coloca só aqui o logozinho no cantinho, pequenininho, entendeu? Já é a sua marca, o seu logotipo é a sua marca, você não precisa colocar tantas informações porque isso rouba a atenção da cena que é o principal para o seu cliente, tá? Vou fazer análise agora da foto do Diego. Então ele tem aqui dois modelos de imagem, ó, dois prédios e uma casa, então eu vou abrir aqui. Então analisando essa imagem dele aqui, já de cara eu já falo que tá uma boa imagem, só que tem uns detalhezinhos que a gente precisa dar uma corrigida, tá? Essa imagem aqui, a questão de iluminação e sombra dela tá perfeita, tá muito boa, muito bem definida. A configuração de materiais está muito boa, a altura da câmera ficou muito legal, a quantidade de milímetros que ele colocou no Lumion também ficou legal, ficou um enquadramento muito bacana. Então, quesito de iluminação e fotografia, nada para comentar, acho que ficou bem interessante. Eu acho só que ele se empolgou um pouquinho aqui na quantidade de vegetação. Eu acho que essa quantidade de vegetação aqui poluiu um pouquinho a qualidade da imagem. Eu acho que você colocar só aqui nas laterais e deixar aqui o contato da foto com o céu livre teria ficado mais interessante. E no contexto geral da imagem dele, eu gostei, ele colocou aqui a iluminação apagada de dia, então ficou legal. Eu acho que no contexto geral da imagem dele, os únicos dois pontos que ele deveria melhorar é tirar essa vegetação aqui de trás e trabalhar um pouco melhor essa imagem lá dentro do Photoshop. Então dá para dar uma melhorada um pouquinho na temperatura da imagem. Eu achei ela um pouco fria pelo horário que ele colocou, então dá para trabalhar um pouco melhor essa temperatura, dá para trabalhar um pouco melhor aqui questão de curvas e níveis, dar uma corrigidinha em alguns detalhes, colocar uma placa aqui no carro, são só detalhes que vão agregar ainda mais realismo para a imagem. Mas no contexto geral a imagem ela ficou muito boa, configuração de materiais boa, conceito de fotografia ficou bem legal, bem aplicado aqui. Conceito de iluminação ficou bem interessante, as sombras ficaram bem difusas, então ficou legal, gostei bastante. Eu acho que é só mesmo o contexto aqui dessa vegetação e da pós-produção. Vou abrir aqui a imagem do Djalma, então vamos abrir aqui. Então ficou assim, vamos analisar alguns pontos. Primeiro ponto, questão aqui de modelagem. Dá para você melhorar um pouquinho aqui, ó. Essas luzes elas estão muito grandes, ó, então você consegue reduzir e conseguir uma modelagem um pouco mais interessante. Eu acho que tanto aqui embaixo quanto aqui em cima a modelagem dessa luz ficou muito grande, dá para você melhorar.
Modelagem aqui, o entorno aqui, ficou um pouco, não sei, ficou um pouco estranho essas árvores aqui. Eu não sei se você fez essa montagem no Photoshop ou se foi algum background que você colocou na modelagem para renderizar. Eu sei que tá um pouco nítido que essas árvores de trás aqui, ó, elas são foto e essas da frente aqui são modelagem. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a foto ela não consegue ter o mesmo aspecto da modelagem e aí começa a roubar realismo, tá, da imagem. Então eu acho que tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso. No contexto geral, a grama ficou meio que interessante, eu achei legal a configuração. Aqui a questão da iluminação, das sombras, ficou legal. O sol ele não ficou tão forte, não ficou estourado. A sombra ela ficou difusa, então ficou interessante. Olhando agora aqui nessa outra imagem, ó, a gente consegue ver melhor aqui, ó, que pelo que eu percebi ele utilizou um background aqui de fundo. Então, para ficar mais realista, você precisaria ter trabalhado um pouco melhor a iluminação desse background lá no Photoshop. Eu acho que faltou isso, ó. Se você bater o olho na vegetação que você colocou no Lumion e comparar com a vegetação do background, ó, dá uma diferença muito grande. Então tem que tomar cuidado com isso. Sempre que você fazer montagens no Photoshop, você tem que trabalhar curvas e níveis dessa montagem para ela entrar dentro da imagem, para ela fazer parte definitivamente do ambiente, porque senão você começa a dar muito na cara que é colagem, entendeu? Só que no contexto geral tá boa a sua renderização, a iluminação tá legal, o contexto aqui dos materiais, a configuração de materiais ficou legal. Acho que só que essa pedra da piscina poderia ter sido um pouco mais interessante. Só que essa questão de materiais ela é muito particular, vai muito aí de cada projeto, então não dá para julgar diretamente, tá? E tomar um pouco de cuidado com relação à modelagem, porque aqui a modelagem da lâmpada ficou muito grande. Eu acho que são esses fatores mais relevantes para suas imagens. Então agora eu vou fazer as análises das imagens do Leandro. Por que você tem aqui duas imagens do mesmo ambiente? Ele enviou essa imagem lá no grupo e eu passei algumas dicas para ele de iluminação, de enquadramento, e aí ele fez os ajustes, ó. Então pode ver que ele conseguiu uma imagem bem mais realista, ó, antes e depois, só com os ajustes que eu falei para ele, muito embora ainda dá para melhorar um pouquinho. Eu acho que a quantidade de milímetros ainda está um pouco baixa. Você percebe aqui, ó, que do pé da cadeira até aqui tem uma deformaçãozinha, ó. Você percebe que a foto ela tá um pouco deformada. Normalmente você sempre vai ver essa deformação acontecendo nos cantos, ó. Então dá para colocar uma quantidade de milímetros um pouco maior. A entrada de luz do sol aqui deu outro aspecto para a imagem, ó. Pode ver que ela estava bem mais sem graça, e aí a entrada de luz natural, que é o que eu sempre falo para vocês que vocês precisam valorizar, deu outro aspecto para a imagem dele. A configuração de materiais aqui tá legal, gostei da configuração de materiais. Aqui só toma um pouco de cuidado, ó, trabalhar aqui esse entorno aqui, ó, para não deixar dessa forma aqui, ou colocar um céu um pouco mais azul, teria ficado um pouco mais interessante. A iluminação aqui, eu percebi que você diminuiu aqui a intensidade. Na verdade você até modificou um pouco a modelagem, ó. Então se você pretende acender essa sanca, eu aconselho você assistir o meu vídeo lá onde eu ensino a técnica de acender melhor a sanca. Aquela técnica que eu ensino, ela é bem mais realista, bem mais interessante do que você colocar um material lá no seu modelador, vir aqui e ligar o emissivo naquele material, tá? Aquela técnica que eu ensino de iluminação de sanca lá no meu vídeo, ela é bem mais interessante, ela deixa bem mais realista. Só que eu acho que o principal dessa imagem aqui foi a câmera, ó, ficou muito deformada aqui as bordinhas. E você trabalhar essa imagem no Photoshop também daria outro aspecto para sua imagem. A pós-produção ela daria outra ênfase para essa imagem aqui do Leandro. Eu acredito que agregaria muito valor. Vou fazer a análise agora das imagens do Marcos. Então, da mesma forma que aconteceu com o Leandro, o Marcos ele postou essa foto lá no grupo. Eu passei para ele algumas dicas de iluminação e aí ele fez a modificação, fez um enquadramento um pouco melhor. Só que ainda tem coisas para ele ajustar aqui. Como ele colocou a iluminação muito para o fim do dia e não rotacionou muito legal essa sombra, alguns pontos da foto dele ficou muito escuro, muito embora são detalhes que ele consegue corrigir no Photoshop, né? Aqui a coloração da foto ela ficou mais quente porque ele colocou mais para o final do dia, ó, pode ver que essa está bem esbranquiçada. Como ele colocou mais para o final do dia, ficou mais quente. Essa coloração ele consegue melhorar bastante o aspecto dela também no Photoshop.
Aqui a reflexão eu achei que não ficou muito interessante, eu achei que tirou um pouco o realismo da foto dele. Dava para ter configurado melhor esse vidro aqui da sacada. A questão da modelagem ficou interessante, o asfalto ficou muito bom, a calçada ficou muito boa, a guia de sarjeta ficou muito boa. Inclusive aqui esse asfalto é um asfalto que faz parte da minha biblioteca, então se você não adquiriu, vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir. A biblioteca com 100 materiais para você renderizar dentro do Lumion. Aqui o entorno dele eu achei um pouco exagerado. Daria para ter colocado árvores de um lado só, do outro lado um vizinho, uma casa, ou ter colocado um pouco menos de árvores. Eu achei muito carregado. E no contexto geral eu aumentaria um pouquinho mais aqui o foco da câmera para deixar um pouco mais de céu. Eu achei que muito colado aqui o final da arquitetura com relação ao céu. No contexto geral eu acredito que é isso daí que ele precisaria melhorar nessa imagem. Agora eu vou fazer uma análise aqui dessas fotos do Cleriston. Então eu vou abrir essas duas aqui que é do mesmo ambiente, depois eu abro essas outras duas. Então esse ambiente interno aqui do Cleriston, o que eu tenho para comentar dele? O primeiro ponto, câmera, tá? O enquadramento da câmera. Eu achei a câmera um pouco baixa, eu colocaria ela um pouquinho mais alta, porque qual que é o ponto de referência principal em um quarto? A cama, né? Quando você renderiza um quarto, o ponto principal de referência, de centralização da câmera é a cama. E é o ponto de referência principal também para a altura dessa câmera. Então, sempre que você renderizar um quarto, tente sempre posicionar a câmera mais alta do que a cama. Porque senão você vai começar a perder detalhes ricos da sua cena e, consequentemente, você vai também perdendo realismo, tá? Um outro fator aqui, eu acho que o enquadramento dele, ele utilizou poucos milímetros, né? O foco da câmera está muito baixo, então eu colocaria mais milímetros para enquadrar mais, daria uma afastadinha maior e ajustaria melhor aqui a câmera. Então eu acho que o enquadramento da câmera e a altura da câmera poderia ser melhor aqui nesse quarto. Um outro detalhe que eu queria comentar aqui com vocês da foto do Cleriston é com relação à iluminação, tá? Então, uma coisa que vocês têm que levar em conta, principalmente se você renderiza no Lumion, tá? Essa foto ela foi renderizada no Lumion, é que a iluminação natural do Lumion ela é muito mais realista que a iluminação artificial. Então você precisa, nas suas fotos, seja elas de exteriores ou de interiores, valorizar a iluminação natural. Isso vai fazer com que você garanta mais realismo. Então eu não conheço diretamente o projeto aqui, eu não sei se a janela dele fica exatamente aqui desse quarto, ou se essa porta aqui ela tem saído para uma área externa, mas ele tem que valorizar mais aqui a iluminação natural, fazer essa luz do sol entrar aqui, pegar aqui no tapete, porque essa luz natural ela vai criar sombras mais realistas, ela vai criar, no caso, um contraste de luz e sombra mais realista, ela vai dar um realismo maior para os materiais e, consequentemente, vai aumentar o realismo no todo da foto. Tá? Então, a outra falha que ele teve na imagem foi praticamente ocultar a influência da iluminação natural na cena dele. Pode ver que ele colocou aqui uma luz geral, deixou aqui esses dois pendentes aqui apagados e renderizou. Na verdade, o ideal aqui seria ele apagar essa luz geral, colocar uma luz natural entrando aqui e deixar só esses dois pendentes acesos. Só ele fazendo essa mudança, ele vai conseguir ter outro tipo de imagem, vai mudar totalmente a imagem dele. Já complementando aquela questão do enquadramento, ó, olha aqui no ar-condicionado, percebe como ele está esticado, como ele está deformado, percebe aqui como essa poltrona está deformada. Isso está acontecendo porque, inclusive a poltrona ela está até com o pé enfiado dentro da parede aqui. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o posicionamento dos blocos também. Mas essa deformação ela está acontecendo porque ele deixou a câmera com a quantidade de milímetros muito grande para conseguir enquadrar melhor a cena. Só que às vezes é melhor você colocar a quantidade de milímetros mais alta e trazer essa câmera para trás. Se você não tem espaço, modifica um pouco a sua modelagem e traz essa câmera para trás, porque você vai conseguir um enquadramento muito mais realista. Então os dois principais fatores dessas imagens do Cleriston é enquadramento, né, fotografia, teorias de fotografia e iluminação. Acho que faltou esses dois fatores aí para conseguir agregar mais realismo.
E aí, é claro, tem aqui uns fatorizinhos de edição de material, poderia ser um pouquinho melhor aqui a edição desse tecido, a edição aqui desse puff, mas não vai influenciar tanto quanto esses fatores de iluminação e de fotografia. São dois fatores muito fortes para você conseguir uma boa maquete eletrônica. Nessa outra imagem dele aqui, ainda é uma imagem um pouco mais reservada, provavelmente não tem tanta iluminação natural, então ela ficou um pouco mais bonita, com a iluminação aqui artificial ficou um pouco mais interessante, muito embora faltou aqui um Photoshop para acender definitivamente essas luzes, ficou só a luz e a lâmpada ficou apagada, então faltou um Photoshop aqui para agregar um pouco mais de realismo, né? Aqui dentro dessa banheira eu teria colocado uma água, acho que faltou também esse fator realismo da água do Lumion, que é bem interessante. E de novo o enquadramento da câmera, ó. Você percebe que está muito alongada essa banheira, está muito alongado esse banheiro. Faltou ele colocar mais quantidade de milímetros para conseguir um enquadramento um pouco mais interessante. E também, de novo, a altura da câmera. O ponto principal aqui desse banheiro é o quê? A banheira. Então tinha que ter colocado um pouco mais alto do que a banheira, ficou praticamente na mesma altura e não ficou muito interessante. Vamos dar uma olhada agora nessas outras duas imagens dele. E aí você percebe novamente que o fator fotografia ele tá afetado um pouco. A questão da altura da câmera tá legal, só que de novo ele tá com uma quantidade muito baixa de milímetros, então tá dando uma leve deformadinha. Fator modelagem aqui também tá impactando bastante, ó. Eu acredito que o telhado ele não é assim, eu acredito que ele vem com telha até aqui no final, né? Tá meio que sem sentido um pouco essa modelagem. Ele deveria ter dado um pouquinho mais de atenção aqui pro fator modelagem, tá? Mas a foto ela tá legal, tá uma foto interessante, a grama ficou uma configuração legal, essa vegetação aqui ficou interessante também. Esses tijolinhos aqui tá legal. Eu acho que faltou aqui uma definição um pouco melhor desse material do chão aqui. Vai ser um piso, uma cerâmica, o que é esse material? Tá exatamente um branco, né? Como se estivesse lá no seu modelador. Então faltou um pouco mais de definição nesses materiais. A modelagem do telhado aqui ficou interessante, eu acho que só pecou aqui nessa ponta aqui, né? Eu acho que faltou um pouco de cuidado com relação a isso. E também, do mesmo jeito que aconteceu na foto da Carol, a iluminação ela tá um pouquinho estourada aqui, então o horário que ele utilizou tá bem forte, aqui a sombra tá bem marcada, tá bem dura. Então dá para melhorar um pouco esse aspecto de sombra e de iluminação também nessa imagem. Vamos ver esse outro ângulo. De novo, o problema da deformação. Olha como que esse carro ficou alongado, entende? Esse problema da deformação ele está acontecendo porque ele está utilizando no Lumion uma quantidade muito baixa de milímetros, lá em torno de 15 a 20 milímetros. Então ele precisa aumentar para ele conseguir ter um enquadramento menos deformado, tá? A altura aqui ficou um pouco baixa da câmera, ó. Sabendo que você tem uma mesa aqui, o seu ponto de referência seria mais essa mesa, então a câmera teria que ficar no mínimo na mesma altura da mesa, tá? Só que ficou muito baixa e o enquadramento ficou muito deformado. Então, esses dois fatores, e eu acredito que são fatores que com um pouquinho de estudo de fotografia e de iluminação você consegue corrigir e melhorar. Então, ficou aí a análise das fotos do Cleriston. Vou fazer a análise aqui das imagens do Júlio César. Então, nessa primeira imagem aqui, é o que eu falei, eu comentei naquela imagem de interna. Vocês precisam valorizar mais a luz natural do Lumion. Uma imagem dessa forma aqui, ó, totalmente de noite, você não consegue agregar o mesmo realismo do que uma imagem diurna. Mas aí você precisa fazer uma imagem diretamente diurna? Não, você pode trabalhar ela noturna, só que o sol ainda presente na cena. Pegar aquele último detalhezinho, aquele último sol do dia e coloca na sua cena, entendeu? Evita fazer ela 100% à noite, que tem dessa foto, porque senão você perde muito o realismo, entendeu? A iluminação natural do Lumion ela é muito mais realista do que a artificial. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, enquadramento. A altura da câmera tá legal, só que eu tô achando o enquadramento aqui, a lente muito aberta, então deforma um pouquinho aqui nas laterais. Eu acho que dava para ter sido um pouco melhor, às vezes pegar uma imagem um pouco mais frontal ficaria mais interessante. Um outro detalhe que eu ia comentar com você é com relação a isso aqui, ó. Tomar muito cuidado com essa marketing, tá? O seu logotipo, o seu nome não pode chamar mais atenção do que o projeto do seu cliente, porque senão você começa a perder credibilidade e o cliente ele acaba perdendo o foco. Então
Coloca uma logo mais transparente, mais pequenininho, uma coisa mais discreta. Se o cliente quiser realmente ver de quem é a foto, ele pode ficar tranquilo que ele vai procurar teu nome na foto, tá? E não precisa ter toda essa atenção, entendeu? Na foto. Isso aqui chama muito mais atenção do que o projeto 3D propriamente dito. Então toma muito cuidado com relação a isso. Nessa outra imagem aqui de interiores, ficou uma imagem interessante, gostei do horário que você trabalhou, ficou legal, deu uma iluminação aqui natural bem bacana aqui dentro. Eu acho que o que faltou aqui foi um pouquinho aqui de cuidado com a modelagem. Eu acho que a modelagem e esses materiais que você colocou aqui não ficou tão interessante, acho que faltou um pouco de configuração aqui nesses materiais. Essa imagem aqui, se tivesse trabalhado também com uma pós-produção, teria ficado melhor. Eu acho que faltou um pouquinho aqui de edição de Photoshop para acender aqui essas luzes, dar um detalhamento mais interessante. Mas no contexto geral tá uma boa imagem, o enquadramento tá legal, a quantidade de milímetros que você colocou tá interessante. Eu acho que só afastaria um pouquinho para pegar essa mesa inteira, não ficar cortando aqui parte dela. Mas ficou interessante, a altura da câmera ficou legal. Essa daqui segue a mesma linha lá da Noturna com relação ao logo, ó. Olha como que esse logo chama muito mais atenção do que o projeto propriamente dito. Então toma muito cuidado com essa questão da marketing com o logotipo, tá? Tenta ser o mais discreto possível. Aqui a pós-produção que você fez aqui, colocando os passarinhos, colocando aqui esse céu, ficou interessante. Eu acho que só a escala do céu está muito grande, eu acho que as nuvens aqui ficou um pouco grande demais para o tamanho aqui do modelo. Às vezes diminuir um pouquinho, trabalhar um pouquinho mais, deixar o céu um pouco mais limpo, teria ficado mais interessante. Essa questão de blocos de pessoas aqui, você pelo visto você utilizou o Photoshop para colocar as pessoas. Aqui não são blocos do Luno, são blocos de recorte do Photoshop. E por que eu sei disso? Porque ó, esse bloco de bicicleta não fez sombra, ó, ele está sem a sombra, tá? Então ele tá com uma coloração que está entregando, que é colagem. Então tem que tomar muito cuidado quando você coloca blocos na sua cena. Esses blocos eles têm que ter a coloração adequada na sua cena para não ficar estranho, entendeu? Então toma muito cuidado com isso também. Nessa outra imagem aqui já está nítido. O carro ele já está entregando que você colocou poucos milímetros, a câmera ela está com o foco dela muito aberto, ó, pode ver que está deformando demais esse carro, então acho que faltou esse detalhe. Você utilizou aqui o efeito de chuva, eu particularmente não gosto muito, vai muito aí do estilo de cada um, isso aí já é bem mais pessoal. Mas no contexto geral aqui, o principal que matou sua imagem foi a quantidade de milímetros que você colocou na câmera. Ficou muito deformada a sua foto, eu acho que dava para você ter melhorado. Só de você aumentar esse milímetro e renderizar de novo, você vai ver que o aspecto da sua imagem vai ser totalmente diferente. Vou analisar agora as imagens, né, do Josué Fontinelli. Então, Josué, o que você precisa estar melhorando aqui, primeiro ponto, enquadramento, fotografia, câmera. A sua câmera ela tá muito aberta, ela tá com o campo de visão muito aberto. E isso daí está distorcendo diretamente a sua modelagem, está distorcendo diretamente o seu 3D. Então toma um pouco de cuidado com relação a essa câmera, porque se você deixar ela muito aberta, ela vai distorcer demais o seu modelo. Vamos ver, ele fez uma noite e uma de dia. Essa de dia eu achei meio que desnecessário, essa lua aqui não ficou muito legal. Tem que tomar um pouco de cuidado com o seu enquadramento também. Você pegou aqui uma casa de esquina, ó, o enquadramento não ficou tão legal, não está mostrando muito os detalhes da arquitetura. Então, às vezes se você tivesse pegado uma foto mais frontal, entendeu? E uma mais de esquina, mais assim de longe, assim, ficaria mais interessante. Ela ficou muito aqui em cima da calçada, muito colada, então isso tirou um pouco a qualidade da foto. Esse entorno aqui de montanhas, eu não sei se é exatamente assim, na onde você vai estar fazendo essa casa, mas toma um pouco de cuidado porque o cliente ele pode julgar bastante isso na hora que ele vê, entendeu? Essas montanhas elas chamam muito a atenção. E um outro detalhe é que elas estão posicionadas aqui, ó, exatamente em um dos pontos de interesse da regra dos terços. Então, teoricamente, cientificamente, a sua foto ela vai chamar mais atenção nas montanhas do que na arquitetura. Então tem que tomar muito cuidado na hora de você enquadrar isso, porque se você tiver aqui um entorno que está chamando mais atenção do que
a arquitetura, que é o objetivo final, você começa a perder foco e desvalorizar o seu trabalho. E aqui na imagem noturna, mesmo conceito, o enquadramento não ficou tão interessante, eu achei a foto muito em cima da arquitetura, eu acho que dava para ter enquadrado um pouco mais distante para você conseguir mostrar mais, dar uma ênfase maior na arquitetura. Eu acho que faltou uma imagem frontal aqui nessa arquitetura, teria ficado bem mais interessante uma imagem frontal aqui mostrando certinho aqui os detalhes da arquitetura. O horário que você utilizou, você colocou muito à noite, então isso faz com que as luzes ficam muito estouradas, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora que você colocar esse horário e trabalhar melhor essa iluminação aqui, ó, que ela ficou bem estourada. E você pecou também no mesmo detalhe que a Carol, você acendeu aqui as luzes de dia, eu não acho que isso fica tão interessante. Eu acho que se você vai fazer uma noturna e uma diurna, você pode deixar aqui as luzes apagadas da foto diurna e aí deixa para acender na noturna, só que sempre tomando cuidado aqui com a intensidade que ficou muito forte. Vou fazer análise agora aqui nas imagens do Rafa Vilela, então vamos começar aqui com essa imagem de interiores. Segue uma linha bem parecida com aquela imagem de quarto que a gente analisou. A imagem ela está muito esbranquiçada, ela está com a iluminação aqui um pouco estourada, você pode ver que está bem estourada a iluminação, aonde está batendo o sol aqui está bem forte, então tem que tomar cuidado com isso, controlar melhor essa iluminação. Eu acho que dava para ter melhorado um pouquinho a modelagem dos armários, a modelagem aqui desse lustre. O Rafa ele utilizou aqui blocos muito low poly, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, sempre tem que buscar em imagens de interiores, utilizar blocos high poly. O que são blocos high poly? Blocos que tem mais polígonos e consequentemente ele vai te dá um realismo mais interessante. Então a escolha de blocos na sua cena ela é muito importante para você conseguir agregar também o realismo na sua imagem. E aqui nessa fachada, vamos ver, tem duas imagens de fachada. Ele tinha mandado essa fachada lá no grupo e aí a gente solicitou algumas modificações e aí ele fez aqui uma fachada um pouco mais baixa, dando mais imponência na casa. Ficou interessante, eu acho que só a temperatura ainda ficou muito esbranquiçada, ó, ficou muito estourada aqui, então por mais que o horário, a sombra tenha ficado legal, a temperatura ficou muito esbranquiçada, então tem que tomar muito cuidado com isso, trabalhar melhor essa imagem no Photoshop para você conseguir corrigir esses detalhes. Vou fazer a análise agora da imagem do Sandrini. Então, o que acontece com essa imagem? Ele mandou essa imagem para a gente no grupo VIP, a gente fez algumas solicitações para ele, ele modificou e aí a imagem ficou assim, pode ver que ela melhorou muito, ó. Ela tava com um horário meio esquisito, ela tava aqui com esse carro chamando muita atenção e a gente solicitou para ele algumas mudanças. Eu falei para ele, Sandrini, muda isso e tal. Ele fez a modificação e a imagem ela ficou assim. E aí, como bônus lá para a galera do grupo VIP, eu pedi para ele mandar para mim. Eu fiz o tratamento no Photoshop e depois mandei um videozinho explicando como que eu fiz as modificações no Photoshop para a galera já ir entendendo como que o Photoshop ele é importante para você trabalhar. E aí a imagem ficou assim, depois de eu passar o Photoshop nela. Então, antes, depois, você vê que o Photoshop ele agrega demais valorização na imagem de vocês. Então, nada a dizer dessa imagem, eu acho que ela já ficou bem decidida, porque a gente já foi falando para ele a modificação. Então eu acho que não tem nada a ressaltar, só pelo antes e depois você já consegue ter uma noção aí do que foi melhorado nessa imagem. Análise agora aqui das fotos do MZ4 Arquitetura. Então vou começar aqui com esse ambiente interno. Então analisando esse ambiente interno, ficou fotos muito boas. Eu acho que pelo fato do ambiente ser pequeno, ele teve dificuldade aqui no enquadramento. Pode ver que o enquadramento dele ficou muito em cima da cama e aí acabou escondendo bastante detalhe do quarto e aí ele precisou fazer muitas imagens para conseguir mostrar tudo. Mas no contexto geral ficou uma imagem muito boa. Faltou trabalhar um pouco melhor essa iluminação lá no Photoshop. Se você também tem dúvida de como trabalha essa iluminação no Photoshop, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando certinho como melhorar o aspecto da iluminação no Photoshop. Eu vou deixar aqui para vocês o link também na descrição. Mas no geral a modelagem ficou muito boa, a configuração ficou muito legal. Eu acho que faltou um pouco aqui de iluminação natural no ambiente dele. Eu acho que a iluminação natural aqui daria um aspecto mais realista para o ambiente.
mas a imagem ficou muito interessante e com alguns detalhezinhos de ajuste essa imagem aqui ela ficaria ainda melhor. Vou fazer a análise agora dessa fachada. Então, analisando essa fachada, o enquadramento da câmera, a altura da câmera, por ser uma fachada ficou interessante, deu uma imponência muito grande para a fachada. Eu só achei a foto muito saturada, ó, a vegetação, aqui um pouco esse marrom, eu achei ela muito saturada, eu achei aqui essa calçada muito esmaecida, então faltou um pouco de definição, faltou um pouco de configuração na questão da colorização. Então é tudo coisa que você consegue melhorar o aspecto lá no Photoshop se você trabalhar. Só que a modelagem em si está muito boa, o enquadramento da foto ficou muito legal. E o horário, a configuração das sombras ficou muito legal. Eu acho que só tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar sombra demais. Eu acho que você tem que ter mais contrastes de sol e sombra para você conseguir agregar mais realismo. Então colocar aqui algumas árvores um pouco mais separadas para causar um pouco de sol aqui entre as sombras daria um realismo mais interessante para essa fachada. E essa daqui segue a mesma linha dessa daqui de trás, ó. A imagem ficou muito saturada, eu acho que dá para melhorar um pouco aqui a saturação. O reflexo aqui, ó, ficou muito forte, muito saturado. Eu achei a imagem um pouco em cima demais, eu acho que dava para ter mostrado mais asfalto, mais calçada, eu acho que ela ficou muito em cima, entendeu? Isso causa um desconforto visual no cliente. Mas ambas as fachadas ficaram muito boas, eu acho que só corrigindo esses detalhes já vai melhorar bastante o aspecto da fachada. Vou fazer a análise agora das imagens do Matias. Então, analisando aqui o contexto geral da imagem dele, ficou uma imagem muito boa, a modelagem está impecável. Eu acho que o único fator aqui que ficou um pouco determinante para essa imagem, eu não sei, eu não conheço muita arquitetura, eu acredito que daqui para cá tem uma entrada de iluminação natural. Eu acho que faltou um pouco de contato do sol na cena, entendeu? Da luz entrando, ó, aqui tem uma janela, poderia ter feito aqui o sol batendo aqui um pouquinho nessa mesa, nesse banco, agregaria bastante realismo para a imagem. A iluminação aqui ficou uma modelagem muito boa, eu acho que faltou só fazer um tratamento aqui no Photoshop para conseguir acender melhor aqui essas luzes, dar uma ênfase mais interessante para essas luzes e conseguir um realismo maior. A altura da câmera ficou muito baixa. Como você tem uma mesa aqui, ó, você precisa colocar no mínimo a sua câmera mais alta do que essa mesa para você conseguir enquadrar e ter uma cena um pouco mais encorpada. Então eu acho que se tivesse colocado aqui a altura da câmera um pouco mais alta do que a mesa aqui, ou às vezes até na mesma altura da mesa, teria dado um outro aspecto aqui para a imagem e teria um realismo muito mais interessante. Então, fator câmera, fator iluminação e fator pós-produção. Eu acho que os três fatores que agregariam bastante valorização para essa imagem. E aqui nesse outro ambiente ficou um ambiente bem interessante, a modelagem ficou muito boa também. Aqui o brilho ele já ficou mais interessante, ó, já dá para ver que teve aqui um cuidado maior com a pós-produção com relação a esse brilho. A iluminação aqui ficou muito legal, gostei bastante, a modelagem aqui das cadeiras e tudo mais. Eu acho que só faltou um pouco de cuidado maior aqui no enquadramento da câmera, porque eu não sei qual que foi o foco principal dele de mostrar essa cena, se foi mostrar isso daqui, se foi mostrar o ambiente todo. Eu acho que cortou bastante coisa aqui do ambiente, eu não conheço muito esse ambiente, mas eu acho que dava para ter enquadrado um pouco melhor essa câmera. Dá para ver aqui, ó, que tem uma mesa aqui com uma cadeira, então em relação à câmera eu achei a câmera um pouco baixa demais, dava para ter colocado ela um pouco mais alta para cortar menos essa iluminação e você ter um posicionamento de câmera um pouco mais interessante. E no contexto geral seria essas mudanças e talvez só trabalhar um pouco melhor a questão de colorização no Photoshop. E por fim, e não menos importante, eu vou fazer a análise aqui do Túlio Brumato. Então, primeiro ponto aqui a ressaltar é a saturação. A imagem ela está muito saturada, ela está com uma colorização muito forte, então tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto, questão de enquadramento. Eu acho que dava para ter trazido a câmera um pouco mais para trás, colocado uma quantidade de milímetros maior para ela ficar um pouco mais enquadrada, um pouco menos deformado, e abaixado um pouco mais a câmera, mostrando um pouco mais de céu, mostrando uma imponência ainda maior para essa fachada de sobrado. Um outro fator é o que eu sempre falo para vocês, a iluminação de dia, então evitar esse tipo de situação, tá? Aqui o horário que ele escolheu um horário muito de frente, de sol muito de frente, então quase não agregou a questão da qualidade de sombras
e iluminação, eu acho que dava para ter agregado um pouco melhor isso na imagem dele. E por fim, essa questão da logotipo, que eu já falei nas outras fotos para vocês. Toma muito cuidado com isso, porque olha como que essa logotipo ela vai chamar mais atenção do que o restante da imagem. Então, o teu cliente ele precisa ver o que é importante. O que é importante? É o imóvel dele, é a casa dele, é o projeto dele. Então, o logotipo ele vai chamar muita atenção e aí ele vai roubar a cena da sua foto. E é isso aí, pessoal, esse vídeo do canal se encerra aqui. Se você gostou das análises, se essas análises ajudaram você a evoluir os seus conhecimentos para melhorar para os seus próximos trabalhos, deixa para mim nos comentários. Para mim é muito importante saber se esse conteúdo está ajudando você, se você está se beneficiando de todo esse conteúdo que eu estou proporcionando aqui no canal. E não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!